Speak, prosodireito igual 90% traição, ambição ou necessidade simples. Descubra a história de Juan Sintierra, o rei que vendeu seu reino por ouro. Que preço você pagou pela sua decisão? Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine, por um momento, o reinado de Henrique II. Um homem que expandiu o inglês como um legislador implacável que deixou uma marca indelével no sistema judicial. Seu reinado, um tempo de consolidação e reformas, lançou as fundações para o que viria mais tarde. Mas seu legado, por mais sólido que parecia, seria ameaçado pelas ambições e traições de seus próprios filhos, incluindo o personagem que nos preocupa hoje, Juan Sintierra. Henrique II não apenas deixou um reino mais extenso, mas também um sistema legal mais eficiente. Sua obra-prima, The Assizes of Clarendon, reformou a justiça inglesa, estabelecendo um sistema de tribunais itinerantes que atravessaram o país, levando a lei a todos os cantos do reino. Esse avanço na administração da justiça contrasta com a instabilidade que seus herdeiros causariam. Mas a grandeza de Henrique II também foi ofuscada por seus conflitos familiares. Seus filhos, em sua luta pelo poder, enfrentaram um ao outro e contra o pai, semeando as sementes de discórdia que acabariam por rasgar o reino. Essa rivalidade fratricida, alimentada por ambições excessivas e falta de lealdade, lançou o cenário perfeito para a traição da Tierra Juansin. Mas a grandeza de Henrique II não garantiu a paz em sua própria família. Seu filho mais novo, Juan, era diferente. Enquanto seus irmãos mais velhos se dedicaram a intrigas e guerras políticas, Juan, com seu caráter impulsivo e sua sede de poder, uma reputação como rebelde foi trabalhada. Desde tenra idade, ele mostrou um fascínio por luxo e opulência, um contraste acentuado com a austeridade de seu pai. A rivalidade com seus irmãos mais velhos, especialmente o coração de Ricardo de León, marcou profundamente sua juventude. Ricardo, o herdeiro, era tudo que Juan não era, um guerreiro corajoso e carismático. Essa rivalidade, alimentada pela ambição de Juan e pela preferência de Henrique II por Ricardo, semeou as sementes da traição futura. Seus constantes conflitos com sua família real e sua falta de disciplina eram um segredo aberto no tribunal. Apesar de sua rebelião, Juan era inteligente e astuto. Eu sabia como manipular as pessoas e conseguir o que elas queriam, mesmo através da mídia desonesta. Sua falta de escrúpulos permitiu que ele tentasse uma rede de alianças, usando seu charme superficial para ganhar a confiança daqueles que poderiam ajudá-lo em suas ambições. Essa capacidade de intriga política, embora mesmo em seu início, se tornaria sua arma mais poderosa no futuro. Mas Juan, ávido de poder e terra, não se contentou com a herança que lhe correspondia. Ele invejou a influência de seus irmãos mais velhos, Ricardo Hart of Leon e Geoffrey. Sua ambição o levou a conspirar contra seu próprio pai, Henrique II, procurando alianças com os inimigos do rei e territórios e favores promissores em troca de seu apoio. A guerra civil eclodiu. Irmãos que enfrentam irmãos em campos de batalha sangrentos. Ricardo, o herdeiro corajoso e carismático, liderou as forças leais de seu pai, enquanto Juan, com seus aliados, desafiou o poder da coroa. Você pode imaginar o brutal derramamento de sangue e a traição que marcaram essa luta familiar. Castelos de grito, cidades chamam as cidades e o som constante de espadas colidindo. A nobreza inglesa foi dividida, escolhendo lado em uma luta fratricida que devastou o reino. Você é uma testemunha da crueldade de uma guerra que não conhecia limites, onde a lealdade e a traição estavam entrelaçadas em uma dança mortal. Assim, Juan, planejando as sombras, alertou uma conspiração contra Ricardo. Aproveitando a ausência do rei, leal às suas cruzadas, Juan semeou discórdia entre os nobres, promissores terras e favores em troca de sua lealdade. Você imagina a tensão palaciana. As intrigas sussurraram nos corredores, as alianças que foram tecidas e desfeitas com a velocidade do vento? A morte de Ricardo, nas circunstâncias ainda debatida hoje, abriu o caminho para Juan. Embora alguns suspeitassem de seu envolvimento, a falta de evidências diretas lhe permitiu reivindicar o trono. Mas sua subida não foi pacífica. Seu irmão Arturo, o herdeiro legítimo de acordo com muitos, desafiou sua autoridade, alimentando uma guerra civil que sangrenta o reino. As batalhas estavam sangrentas, cheias de sangue e traição. Juan, com seu exército, esmagou a rebelião de Arturo, demonstrando crueldade cruel. A guerra deixou para trás um traço de morte e destruição, consolidando o reinado de John, mas a um preço terrível. Lembre-se de que o caminho para o poder é frequentemente pavimentado com dor e sofrimento. Prosodic Speak.
Speak, prosode rate igual 90%, mas a ambição de Juan tinha um preço. Suas promessas não realizadas e seu governo tirânico enfureceram os barões ingleses. Eles haviam apoiado sua ascensão ao trono, confiando em sua palavra, mas se viram traídos. Opressão fiscal, usurpação da terra e desprezo por seus direitos ancestrais haviam semeado a semente da rebelião. Eles sentiram que sua lealdade havia sido recompensada com tirania. Fartos de arbitrariedade real, os nobres se juntaram a Juan. Eles exigiram uma mudança, um freio para o poder absoluto do rei. Em Runnymede, um campo verde ao lado do Tamisa, enfrentou o rei, disposto a lutar por seus direitos. Eles não procuraram uma guerra, mas justiça. Eles procuraram garantia de que nunca seriam tratados com tão pouco respeito. O resultado foi o Magna Carta, um documento histórico que limitou o poder do rei pela primeira vez na história da Inglaterra. Não era perfeito, mas representou um passo gigantesco em direção à liberdade e ao autogoverno. Você pode imaginar a tensão, o medo e a esperança de que esses homens tenham que sentir, desafiando o rei e escrevendo os fundamentos de um futuro mais justo. Mas a fúria dos barões não era a única ameaça a Juan. Seu relacionamento com a igreja estava em um ponto crítico. Ele, precisando de dinheiro para suas guerras e extravagâncias, impuseram fortes impostos ao clero, algo que o Papa Inocente III não estava disposto a tolerar. A igreja, com sua imensa riqueza e poder, era uma força a levar em consideração, e desafiou que era brincar com fogo. Você verá como esse confronto acrescentaria mais lenha ao fogo da rebelião. O Papa, com sua autoridade moral e política, excomungou John, um golpe devastador para um rei que dependia do apoio da igreja. A excomunhão significava que João estava fora da graça de Deus e que seus súditos não eram obrigados a obedecer. Imagine a situação, um rei diante da ira de seus barões e agora também ao poder da igreja. Foi uma situação quase desesperada, certo? Para piorar as coisas, o Papa ameaçou invadir a Inglaterra, apoiando abertamente os barões rebeldes. Juan, encurralado, foi forçado a tomar medidas desesperadas. A pressão foi imensa e o conflito com a igreja tornou-se uma peça-chave em sua queda. Você pode entender a magnitude do problema quando um rei enfrenta a rebelião interna e a ameaça de uma invasão papal. Mas a pressão por ouro não se limitou aos cofres da igreja. Para Juan, as terras francesas representavam uma obsessão, uma fonte de poder e riqueza que se recusou a libertar. Lembre-se de que, apesar de ser rei da Inglaterra, ele tinha extensos bens na França, um legado familiar que ele via como um direito divino, um tesouro que teve que se recuperar e expandir a qualquer custo. Sua ambição havia se tornado um turbilhão insaciável, impulsionado pela necessidade de demonstrar seu valor e poder. Essas terras não eram apenas um símbolo de status, mas um ativo estratégico. Controlando essas regiões, Juan poderia desafiar as poderosas contagens francesas e aumentar sua influência na corte francesa. A ideia de uma expansão territorial na França o obcecou. Ele imaginou expandir seus domínios, consolidando seu poder e deixando um legado que eclipsou seus ancestrais. Mas essa ambição cega levaria a uma série de decisões erradas. A perda da Normandia, em particular, era um espinho pregado em seu coração. Esse território pertencia a ele por herança, ou pelo menos ele acreditava. A recuperação se tornou uma prioridade, uma obsessão que o levou a tomar decisões arriscadas e gastar quantias exorbitantes, até recorrendo a métodos não ortodoxos para financiar suas campanhas caras. A necessidade de ouro para suas guerras na França tornou-se um círculo vicioso. Lembre-se de que, cego de ambição, Juan Sinarf precisava desesperadamente de dinheiro para financiar suas guerras e manter seu poder. O rei francês, Filipe Augusto, viu sua chance. Você imagina a cena, um rei inglês humilhado, ajoelhado diante de seu rival, assinando um tratado que o retiraria de grande parte de seus bens. Esse foi o Tratado de Chinon, o primeiro prego no caixão de seu reinado. O tratado, assinado em 1205, foi uma humilhação para Juan. Em troca de uma soma substancial de ouro, cedia Normandia, Anjou, Maine e Touraine, os principais territórios por seu poder e identidade. Pense no que isso significava para ele. Perder essas terras era perder parte de sua essência, sua história familiar, sua legitimidade como rei. Era um ato de desespero, uma traição ao seu próprio legado. Mas por que Juan aceitou essas condições desfavoráveis? A resposta é simples: desespero. Sua necessidade de ouro foi tão grande que ele o cegou para as consequências de longo prazo. Ele vendeu seu inimigo para salvar seu presente, sem considerar o futuro incerto que esperava. Essa decisão, tomada em Chinon, marcou o início de sua queda, o caminho para sua ruína completa. Prosode Speak.
Speak proso à direita igual 90%. Você imagina humilhação. Juan Saint-Erra, o rei da Inglaterra, assinou o Tratado de Chinon, entregando uma parte significativa de seus bens a Filipe Augusto. Mas a pior parte ainda estava por vir. Normandia, o coração da herança de Anglo-Normanda, o território que ligava a Inglaterra ao continente, estava em jogo. Era uma região rica, estrategicamente e simbolicamente poderosa. Perder isso significava um golpe devastador para seu prestígio e poder. Felipe Augusto, com astúcia e força militar, começou a executar o tratado. Cidade por cidade, castilho de castilho, os normandos, muitos deles leais a Juan, viram as tropas francesas chegarem. A resistência foi inútil. Normando, dividido e enfraquecido nobreza por ambições internas e traições, não pôde se opor a uma defesa eficaz. A perda da Normandia foi rápida e forte, um símbolo do declínio do poder de João sem a terra. Imagine o impacto. A perda da Normandia não foi apenas uma derrota militar, mas um golpe para o orgulho e a legitimidade de Juan. Sua posição como rei estava seriamente comprometida. Os barões ingleses, observando sua fraqueza, começaram a questionar sua autoridade, alimentando as tensões que levariam a eventos ainda mais dramáticos. A perda da Normandia marcou o início do fim, o prelúdio de uma queda alta para o rei que vendeu seu reino por ouro. Mas o que aconteceu com aquele ouro? Serviu por algo mais do que encher seus cofres. Você pode se perguntar se a ambição excessiva da Thierry sim levou-o a tomar decisões desastrosas. Mesmo após a perda da Normandia. Sua fortuna, amassada através de impostos e confiscos exorbitantes, tornou-se um símbolo de sua tirania, alimentando ainda mais o descontentamento de seus nobres e súditos. Imagine a cena: montanhas de ouro, brilhantes à luz das velas, mas esse brilho não escondeu a corrupção e a injustiça que a cercavam. O rei, obcecado por riqueza material, negligenciou suas responsabilidades como governante, perdendo a lealdade de seus barões e deixando a Inglaterra vulnerável a intrigas e rebeliões. Essa fortuna, produto da opressão e abuso de poder, não trouxe a estabilidade ou a segurança que Juan Saint-Erra procurou. Pelo contrário, tornou-se um lastro, atraindo ganância e traição, enquanto ele se agarrava a desespero, cego para as consequências de seus atos. A ambição excessiva, como um veneno lento, estava consumindo. Esse ouro, produto de seus métodos questionáveis, não trouxe a estabilidade que Juan Saint-Erra esperava. Pelo contrário, sua ganância desencadeou uma tempestade política. A nobreza inglesa, acostumada a certos privilégios e isenções, sentiu-se espremida como um limão. Os impostos, enviados para níveis insuportáveis para financiar suas ambições, causaram um descontentamento generalizado. Imagine a situação: nobres poderosos, com terras e exércitos próprios, vendo como sua riqueza desapareceu nos cofres reais. A pressão sobre Juan Saint-Erra cresceu exponencialmente. Os murmúrios da rebelião tornaram-se ameaças diretas. Os nobres, poderosos e com influência em seus vassalos, viram na situação a oportunidade de recuperar o que consideravam seu direito. Eles não estavam dispostos a tolerar a opressão fiscal indefinidamente. Você pode imaginar a tensão em cada encontro entre o rei e seus barões. Cada palavra uma faísca que poderia iluminar o fusível de uma guerra civil. A situação se tornou insustentável. O ouro, que prometeu segurança, tornou-se uma fonte de conflito. A nobreza, com seus exércitos privados e sua influência, não seria pisoteada. A ambição excessiva de Juan Saint-Erra, em vez de fortalecer seu reino, estava levando-o à beira do colapso. Que decisões você tomaria no lugar? Como você tentaria aplacar a fúria dos nobres? A resposta, como você verá, teria consequências devastadoras. A queda que excedeu o vidro foi o novo imposto de lã, o mecanismo econômico da Inglaterra. Você, como espectador, pode imaginar a fúria dos barões, que já estavam cansados das excentricidades de Juan. Eles sentiram que seus direitos estavam sendo pisoteados, que o rei estava se comportando como um tirano e que a riqueza do país estava se concentrando nas mãos de um homem solteiro, deixando a nobreza empobrecida e ressentida. Os barões, poderosos e com seus próprios exércitos, não ficaram com braços cruzados. Um por um, eles começaram a se juntar a John, formando uma aliança poderosa, capaz de desafiar a autoridade do autor. A ameaça de uma guerra civil na Inglaterra. Uma guerra que não apenas colocaria o trono em jogo, mas também o futuro do reino. Você podia sentir a tensão no ar, a antecipação de uma batalha iminente. Prosódio Speak. Speak proso à direita igual 90%. A rebelião explodiu. Os barões, com seus exércitos,
marcharam sobre Londres, a capital do reino. Juan, surpreso com a velocidade e a força da resposta, foi forçado a negociar. Lembre-se de que ele sempre dependeu do ouro, mas nesta ocasião, o ouro não foi suficiente. O poder dos Barões Unidos era imenso, e a ameaça de uma guerra sangrenta foi real demais para ignorá-la. Você apresenta o início do fim do reinado de Juan Sin Tierra. A humilhação sofrida por Juan Sem Terra antes da revolta dos barões não passou despercebida por Filipe II da França. Você, como espectador, pode imaginá-lo, um rei inglês enfraquecido, mergulhou em uma crise interna. Representou uma oportunidade de ouro para suas ambições territoriais. Filipe, astuto e ambicioso, viu na situação de João uma porta aberta para expandir sua influência na Inglaterra, um território rico e estratégico que sempre desejava controlar. Felipe não hesitou em oferecer seu apoio aos rebeldes ingleses, tropas e recursos promissores em troca de concessões territoriais. Para você, esse suporte não foi uma amostra simples de generosidade, mas um investimento estratégico. Felipe procurou enfraquecer a Inglaterra, seu principal rival, e garantir uma posição dominante no continente. Imagine diplomacia secreta, negociações em sessões e alianças de sombra. A ajuda de Filipe II foi decisiva. Para você, é fácil entender como a promessa de um exército francês reforçou a posição dos barões rebeldes, aumentando seu poder de negociação e sua capacidade de desafiar o rei. Juan Sem a Terra, agora enfrentando uma guerra em duas frentes, foi pego em uma situação desesperada, sem força suficiente para combater a aliança entre os nobres ingleses e o poderoso rei francês. Então, houve Juan, enfraquecido, mas não derrotado, procurando aliados onde ele pudesse encontrá-los. A humilhação antes de seus barões o levaram a uma aliança arriscada com o poderoso Filipe II da França. Juntos, eles planejaram um golpe contra o rei inglês, mas seus planos colidiram com a ambição do rei francês, que tinha seus próprios vistas para Flandres. Você, como testemunha desses eventos, poderia sentir a tensão no ar, a sensação de uma batalha épica prestes a explodir. A Batalha de Bouvines, em 1214, foi o ponto de virada. Imagine a cena: dois exércitos imponentes colidindo em um campo de batalha enlameado. O rugido da guerra, o choque de aço contra o aço, o grito de homens. Juan, confiante em sua aliança com Felipe, assistiu das linhas francesas. Mas a batalha não se desenvolveu como ele esperava. A estratégia francesa, tão meticulosamente planejada, começou a desmoronar sob o peso da resistência inglesa. O exército inglês, embora, para um número menor, demonstrou uma resistência inesperada. Os cavaleiros ingleses, com sua armadura imponente e suas espadas brilhantes, enfrentaram a cavalaria francesa. Enquanto você assistia a batalha por trás, você teria visto o crescente desespero no rosto de Juan. A derrota francesa estava se tornando realidade. Com você, sentiu o peso do fracasso. A derrota em Bouvines foi um golpe devastador para Juan Sem Terra e por suas ambições. A aliança com Filipe II falhou alto. A batalha marcou o fim de sua esperança de recuperar o controle total da Inglaterra. Para você, como espectador, o resultado foi um ponto de virada, um momento crucial que marcou o início do fim de seu reinado. Mas a aliança com Filipe II acabou sendo um compromisso desesperado. Você se lembra da Batalha de Bouvines, certo? A derrota foi esmagadora. Juan, com seu exército derrotado e disperso, foi forçado a aceitar termos humilhantes. Seu sonho de um reino unificado e poderoso desapareceu diante de seus olhos, deixando para trás um traço de traição e fracasso. A pressão de seus barões, prejudicada por suas constantes traições e abusos de poder, se intensificou. Ele não era mais simplesmente um rei fraco, mas um rei derrotado e odiado. A nobreza inglesa, farta de seus caprichos e suas desastrosas decisões militares, começou a conspirar abertamente contra ele. O fim de seu reinado abordado por trancos e barrancos. Finalmente, em 1216, a morte o surpreendeu. Não no calor da batalha, mas enfraquecido e doente, possivelmente envenenado, de acordo com alguns rumores. Seu reinado, marcado pela opressão e instabilidade, chegou ao fim. Juan Sem Terra, o rei que vendeu seu reino por ouro, deixou para trás um legado de traição e desolação. Sua morte abriu um novo capítulo na história da Inglaterra, em que a luta pelo poder e desejo de uma monarquia mais justa continuaria a definir o futuro. Forçado a negociar, Juan Sin Tierra foi visto em frente à pressão dos barões ingleses, farto de seus abusos e suas constantes guerras. A derrota em Bouvines enfraqueceu sua posição,
deixando sua vulnerabilidade. O palco estava pronto para uma mudança de poder. Uma mudança que se refletiria no Tratado de Lambeth, Prosodic Speak. Speak, Prosodic igual 90% em Lambeth, perto de Londres. Este tratado foi assinado em 1215. Não foi uma rendição total, mas uma concessão significativa do rei. Lembre-se de que os barões ingleses, cansados de sua arbitrariedade e excessos, exigiram uma mudança drástica no caminho do governo. O tratado limitou o poder real, estabelecendo os direitos dos barões e da Igreja. Embora todos os pontos não tenham sido detalhados naquele momento, a base da letra da Magna subsequente estava assentada. Imagine a tensão no ar, a incerteza de se esse acordo seria duradouro ou apenas uma trégua antes de uma nova batalha. Assim, humilhado e com a espada de excomunhão pendurada em sua cabeça, Juan sem terra foi forçado a procurar a ajuda do Papa Inocente III. Após a derrota em Bouvines, a Igreja representou sua última esperança. Imagino John, em uma célula fria e úmida do Vaticano, implorando ao Supremo Pontífice para levantar a excomunhão e ajudá-lo a recuperar seu poder. Você pode imaginar a humilhação de um rei tão poderoso, ajoelhado diante do Papa? As negociações foram longas e complexas. O Papa, astuto e poderoso, exigiu concessões importantes em troca de seu apoio. Não apenas se trata de levantar a excomunhão, mas também garantir a estabilidade do reino e a obediência de João à Igreja. Era um jogo de xadrez entre dois gigantes, onde cada movimento poderia significar triunfo ou ruína. Juan, acostumado à opulência e ao poder absoluto, teve que engolir seu orgulho e aceitar as condições do Papa. Para renunciar a parte de sua autoridade, aceite a influência da Igreja nos assuntos do reino, foi um golpe duro para o seu ego, mas era o preço de pagar por sua sobrevivência política. Você acha que ele realmente se arrependeu de suas ações ou simplesmente procurando uma saída? Humilhado e com a necessidade urgente de recuperar seu poder, Juan Saint-Pierre entendeu que a única saída era um casamento estratégico. Ele precisava de uma aliança poderosa. Uma rainha que trouxe exércitos e riqueza com ele. Mas quem ousaria se casar com um rei excomungado, um homem manchado por traição e derrota? As negociações foram árduas. Muitas princesas foram consideradas, mas seus pais rejeitaram a proposta. O estigma da excomunhão era uma barreira quase intransitável. A reputação de Juan Saint-Pierre precedeu sua proposta, transformando cada aliança possível em uma aposta arriscada. Finalmente, depois de meses de esforços desesperados, ele encontrou uma opção. Uma aliança que, embora não fosse o ideal, poderia oferecer uma pausa. Uma princesa, talvez não da mais alta nobreza, mas com recursos suficientes e um pai disposto a negociar, apesar dos rumores em torno do rei inglês. Então, havia Juan, acreditando ter encontrado a solução para seus problemas. Mas o que aconteceu com os barões? Você sabe, aqueles senhores feudais e poderosos e com uma longa memória como o inverno inglês. Eles viram como Juan os havia desprezado, como ele havia ignorado seus conselhos, como ele pisoteou seus direitos, e agora, com esse casamento de conveniência, sentiram que sua lealdade, sua confiança estava sendo pisoteada mais uma vez. O ressentimento, um fogo lento, começou a queimar sob as cinzas da aparente submissão. A aliança com a nova rainha não foi suficiente para acalmar seus espíritos. Para eles, Juan ainda era o mesmo usurpador, o mesmo traidor que havia quebrado seus juramentos e brincou com sua lealdade. O sentimento de traição, a humilhação de ter sido ignorada e tratada como peões no jogo de poder de Juan, tornou-se um profundo ressentimento, um caldo de cultura para a rebelião. Confie, aquela base frágil na qual o reino foi sustentado havia quebrado. Juan, cego por sua ambição, não havia percebido a tempestade que estava chegando. Ele subestimou o poder do ressentimento coletivo, a força incansável dos barões que, unidos por sua raiva, estavam dispostos a desafiá-lo, a lutar pelo que consideravam seus direitos legítimos, mesmo que isso significasse derrubar o rei que os falhou. Então, os barões, cansados das imposições de Juan, Rose. Você imagina a cena, castelos sitiados, bandeiras acenando ao vento, o clamor de armas, mas Juan, confiante em seu exército mercenário, decidiu enfrentá-las. A Batalha de Lincoln estava prestes a começar, um confronto que definiria o futuro da Inglaterra. O campo de batalha, um lodazal após as chuvas da primavera, preparou o palco para uma luta sangrenta. A batalha foi feroz. Os arqueiros ingleses, com suas flechas assobiando pelo ar, semearam o caos entre as fileiras do inimigo. Mas os barões,
apesar de estarem mal equipados em comparação com o exército real, lutaram com uma ferocidade desesperada, defendendo suas terras e seus direitos. Você podia sentir a tensão, a adrenalina, o cheiro de sangue e suor no ar. Prosodic Speak. Speak Prosodic igual 90%. A batalha durou horas, um turbilhão de aço e sangue. Finalmente, a cavalaria de Juan, com uma carga decisiva, quebrou as linhas rebeldes. Mas, apesar da aparente vitória do rei, a Batalha de Lincoln marcou um ponto de virada. Embora Juan tenha sido vitorioso no campo de batalha, a rebelião baronal não se extinguiu. Sua semente de resistência havia sido profundamente plantada no chão inglês, pronta para germinar em revoltas novas e mais perigosas. Mas a guerra havia cobrado um preço alto, mesmo para Juan. Seus recursos foram diminuídos, seus exércitos exaustos. Os barões, reunidos em Runnymede, apresentaram um ultimato. Assinando a Grande Carta ou enfrentando uma guerra ainda mais sangrenta. Você imagina a pressão, o desespero de um rei tão poderoso, agora encurralado, forçado a ceder à vontade de seus súditos. Com a espada de Damocles na cabeça, Juan não teve escolha a não ser assinar. A Grande Carta, um documento que limitava o poder real e garantia certos direitos à nobreza, tornou-se um símbolo de resistência contra a tirania. Foi um triunfo para os barões, mas também uma humilhação para o rei. Você pode imaginar a impotência de assinar algo que despojou tanto poder? No entanto, a assinatura da Magna Carta não foi o fim da história. Juan, embora obrigado, nunca realmente aceitou as limitações impostas. Ele procurou maneiras de cancelar o documento, para recuperar o poder absoluto que ele acreditava correspondia a ele pelo direito divino. Para ele, a empresa havia sido uma concessão forçada, uma trégua em uma guerra que, em sua mente, estava longe de terminar. Você acha que ele realmente se resignou a perder seu poder? Mas a assinatura da Magna Carta não trouxe paz. Juan, desesperado para recuperar seu poder, reuniu um novo exército. No entanto, você já sabe que a lealdade de seus homens era questionável, para colocá-la gentilmente. Muitos de seus barões, aqueles que o humilharam em Runnymede, esperavam a oportunidade de traí-lo novamente, mudar de lado assim que ele o permitia. A desconfiança era palpável no ar, um espectro que perseguia todos os movimentos do rei. A Batalha de Lincoln foi a cena dessa traição. Enquanto Juan lutava com coragem, dirigindo suas tropas, ele assistiu com horror como parte de sua cavalaria, homens a quem confiava em sua vida e seu reino, se aposentou do campo de batalha sem ordens, deixando seus companheiros expostos ao ataque inimigo. A deslealdade era vergonhosa, uma facada nas costas no coração do conflito. Foi uma traição que selaria seu destino. A derrota em Lincoln foi inevitável. Após essa traição. Ele não apenas perdeu sua batalha, mas perdeu a confiança em seus próprios homens. A deslealdade de seus barões não era uma rebelião simples. Foi uma fratura profunda no próprio tecido de seu reino. Foi o golpe final, a confirmação de que seu reinado, construído sobre opressão e desconfiança, estava inevitavelmente desmoronando. A traição no campo de batalha havia sido a sentença de morte de seu reinado. A assinatura da letra de Magna foi apenas uma pausa antes da tempestade. Juan, humilhado, desencadeou sua fúria com aqueles que ele considerou responsável por sua fraqueza. Imagine castelos sitiados, aldeias queimadas e a terra embebida em sangue inocente. Seu reinado não foi uma sucessão de batalhas épicas, mas uma onda implacável de violência que se estendia por todo o reino. Você poderia ter testemunhado o terror que semeado em seu caminho. Lembre-se dos nobres que ousaram desafiá-lo. Muitos foram despojados de suas terras, seus castelos se transformaram em ruínas, suas famílias aprisionadas ou executadas. A crueldade de Juan não sabia limites. Ele impôs impostos exorbitantes, saqueou igrejas e mosteiros e transformou a vida de seus súditos em um pesadelo constante. Era um terror que não se limitou à nobreza. Pessoas comuns sofreram sob o jugo de sua tirania. Os impostos eram justiça insuportável, não existente. E o medo era o único governante no coração dos homens e mulheres que viviam sob seu reinado. A fome e as doenças foram preparadas em uma população devastada pela guerra e pela opressão. Você perguntará como um rei poderia alcançar tais extremos? A resposta, meu amigo, está da natureza de sua ambição excessiva e de sua sede insaciável de poder. A opulência do tribunal de Juan contrastou brutalmente com a miséria do povo. Enquanto ele se cercava de luxo, seus súditos arruinaram a fome em aldeias devastadas por guerra e impostos abusivos. Você viu como o rei, cego por sua própria ambição, se afastou da realidade de seu reino, construindo um abismo intransponível entre sua coroa e seu povo. A raiva popular estava sob a superfície,
Contida pelo medo da retaliação real, mas o descontentamento crescia todos os dias que passavam. Com cada novo imposto, com cada novo ato de crueldade. Você pode sentir a tensão no ambiente. A faísca prestes a girar uma chama imparável de rebelião. Prosódia de Speak. Speak Prosódia igual 90% a grande carta. Esse documento que prometeu justiça e equilíbrio, havia se tornado uma peça simples de pergaminho, ignorada pelo rei e seus nobres. Para você, era evidente que a lacuna entre a coroa e a cidade era muito profunda, um abismo que ameaçava engolir todo o reino, deixando para trás ruínas e cinzas. Mas a opulência de Juan não poderia comprar a lealdade de seu povo. A indignação crescia todos os dias que passavam, e a fome se tornou um aliado silencioso de rebelião. Nos campos, camponeses armados com ferramentas de lavoura e imensa fúria começaram a organizar a resistência contra o rei traidor. Castilho depois de Castilho, um símbolo do poder de Juan, tornou-se o objetivo dessa crescente onda de desafio. Você verá como os nobres, cansados da ganância real, mudaram sua lealdade, juntando-se à rebelião. Os castelos, uma vez inexpugnáveis, caíram após o outro antes da força combinada do desespero popular e do descontentamento da nobreza. As lendas do heroísmo e da coragem nasceram naqueles dias ferozes de luta. Certos longos e sangrentos ataques noturnos e a reconquista de terras perdidas eram o pão de todos os dias. O eco das batalhas ressoou em todo o reino, enquanto toda a vitória da resistência enfraqueceu ainda mais o poder de Juan sem terra. A queda de cada castelo foi um golpe direto para o coração de seu reinado, um símbolo de seu fracasso e a força unida de um povo que decidiu lutar por sua liberdade. Suas riquezas, antes da fonte do orgulho, se tornaram um lastro que o arrastou para a ruína. O ouro que tanto desejava não poderia comprar a lealdade ou a vida daqueles que se rebelaram contra ele. A fome bateu com força. Você viu como os camponeses, com os rostos emaciados e a aparência perdida, se levantaram contra o rei. Eles não eram apenas nobres e cavalheiros que se rebelaram. Eles foram os que cultivavam a terra, aqueles que alimentaram o reino, aqueles que agora morreram de fome enquanto Juan sin Tierra andava em sua riqueza. Suas queixas, anteriormente sussurrando, haviam se tornado um rugido surdo, um clamor que rolou nos vales. Nas aldeias, as fogueiras queimaram com uma intensidade que não era apenas por causa do frio. Eles eram os símbolos da resistência, de uma chama que se recusou a extinguir. Os moradores, organizados em pequenas milícias, preparadas para defender suas casas e suas famílias. Eles passaram da submissão à rebelião, da resignação à luta desesperada pela sobrevivência. Suas armas eram ásperas, seus pequenos exércitos, mas sua determinação era inabalável. Você estava testemunhando uma mudança profunda. A paciência havia esgotado. A cidade, cansada de tirania e fome, havia se levantado. Eles não pediram riqueza ou privilégios, apenas justiça e direito de sobreviver. Seu grito de guerra ecoou através dos campos, um desafio para a coroa que ameaçava abalar os fundamentos do reino. A rebelião popular era um tsunami imparável. A rebelião atingiu fortemente. Os gritos dos camponeses, o rangido de armas, a imagem do seu reino caindo aos afastamentos. Você estava em uma posição difícil. Ouro, aquele ouro que você desejava, agora parecia uma maldição. Você enviou emissários, oferecendo concessões, tentando apaziguar a fúria do seu povo. Mas a desconfiança era profunda, profunda demais. Você se lembrou das palavras dos diretores, seus avisos sobre a ira do povo. Você seria capaz de evitá-lo? A pergunta atormentou você. Você subestimou o poder da fé, o peso da tradição, o amor das pessoas por suas terras. O arrependimento, um sentimento novo e doloroso, começou a invadir sua alma. As noites eram longas e cheias de pesadelos. Você prometeu mudanças, justiça, um governo mais justo. Você ofereceu terras, eximissão fiscal, a libertação de prisioneiros políticos. Mas suas palavras, uma vez tão seguras, agora pareciam vazias. Mesmo para você. As pessoas olharam para você com desconfiança. Como recuperar sua confiança depois de tantos danos? A tarefa parecia titânica, quase impossível. O ouro que prometeu a você a salvação, o traiu. Seus aliados, compraram com o mesmo ouro, o abandonaram quando você precisava deles. A doença o consumiu, um gotejamento lento e doloroso que refletia a deterioração do seu reino. O castelo, uma vez um símbolo de poder, era agora sua prisão, uma testemunha muda de sua agonia. Os dias se tornaram uma sucessão de pesadelos. Dor física misturada com a amargura da derrota. Você se lembrou das batalhas perdidas, as traições sofreram,
O peso de uma coroa que não pertencia mais a você. A morte se aproximou, fria e implacável, como um inimigo silencioso que o observava das trevas. Prosódio de Speak. Speak, prosódio igual 90%. Finalmente, chegou o dia em que seu coração parou de bater. A morte o libertou do seu sofrimento, mas seu legado foi escrito com traição e tinta de sangue. Seu reinado, marcado pela ganância e crueldade, tornou-se um aviso para os monarcas que aconteceram com você. Um exemplo de como o desejo excessivo de poder e riqueza pode levar à ruína total. A morte chegou a você como um sussurro à noite, envolto no nevoeiro da incerteza. Doença, alguns disseram, uma lenta agonia que levou seu corpo enfraquecido por excessos e guerras. Mas outros murmuraram como um veneno, de uma traição final, ainda mais cruel do que a de seus aliados. Era uma poção sutil, gerenciada pelas mãos inimigas, que desligou sua chama, ou simplesmente o culminar de um reinado marcado pela ambição desenfreada. A história, como sempre, resiste a dar respostas definitivas. Os cronistas, influenciados pelas diferentes facções políticas da época, oferecem versões contraditórias. Alguns pintam uma imagem de um rei consumido pela disenteria, outros apontam para uma trama cuidadosamente orquestrada, uma extremidade envenenada para o monarca que vendeu seu reino por um punhado de moedas. As suspeitas caem em muitos. Seus inimigos, é claro, mas também aqueles que o cercaram, aqueles a quem você recompensou com ouro, aqueles que talvez se cansam da sua tirania e procuraram um fim para o seu reinado. Um fim mais rápido do que a lenta deterioração que o consumiu. A verdade se esconde após o véu dos séculos, permanece em mistério, um enigma tão fascinante quanto sua própria vida. Mas sua morte, Juan sem a terra, não trouxe paz. Seu reinado, uma sucessão de guerras e traições, deixou para trás um reino destruído. Os castelos, uma vez símbolos de poder, agora mostravam as cicatrizes dos cercos. Suas pedras usadas pelo tempo e pela guerra. O campo, anteriormente fértil e produtivo, deita grama, devastada pelas constantes batalhas e instabilidade que você semeou. As cidades, uma vez vibrantes centros de comércio, estavam em ruínas, seus mercados silenciosos e suas ruas desertas. As pessoas, dizimadas pela guerra e fome, vagavam sem rumo, procurando um abrigo improvável em um reino mergulhado em desespero. O ouro que você desejava, o ouro pelo qual vendeu seu reino, não podia comprar a paz nem a lealdade de seu próprio povo. Seu legado não é o de um rei sábio e poderoso, mas o de um governante que sangrou seu próprio reino em busca de uma ambição excessiva. O custo da sua ganância foi o sofrimento do seu povo, um preço muito alto que foi cobrado em vidas, em terras devastadas e em um futuro incerto. A semente da discórdia que você semeou levaria muito tempo para ser erradicada. Mas entre as cinzas do seu reinado, Juan, algo inesperado surgiu. A grande carta. Assinada em Runemed em 1215, sob pressão dos barões rebeldes. Este documento, embora imperfeito e com cláusulas que mais tarde modificadas ou ignoradas, marcaram um marco. Pela primeira vez, foi tentado limitar o poder absoluto do monarca, estabelecendo direitos básicos para os nobres, embora excluindo inicialmente a maioria da população. Embora inicialmente tenha se beneficiado principalmente com a nobreza, a grande carta plantou a semente de um conceito revolucionário, a ideia de que o poder do rei não era ilimitado, mas sujeito a certas leis e restrições. Essa foi uma ideia radical para a época. Um primeiro passo em direção à limitação do poder arbitrário e à proteção de certos direitos individuais, estabelecendo a base para o desenvolvimento do Estado de Direito. Ao longo dos séculos, a Grande Carta tornou-se um símbolo de liberdade e justiça, movimentos inspiradores para a reforma política e a proteção dos direitos humanos. Sua influência se estende até hoje, servindo como uma referência histórica fundamental na luta contra a tirania e a defesa dos direitos individuais. Embora sua aplicação inicial tenha sido limitada, seu legado é inegável. A assinatura da Magna Carta não foi o fim de seus problemas. Juan. Seu reino, já enfraquecido por suas ambições e suas constantes guerras, desmoronou. Os barões, embora momentaneamente calmos, ainda estavam desconfiados. A nobreza inglesa, farta do seu abuso de poder e impostos exorbitantes, olhou para você suspeito, esperando a próxima oportunidade de se rebelar novamente. O verdadeiro tesouro, em ruínas por suas extravagâncias e suas campanhas militares fracassadas, estava praticamente vazia. Os cofres de verdade estavam vazios, deixando seu reino sem recursos para enfrentar as inevitáveis crises. As pessoas sofreram fome e doença, enquanto você se apegava ao seu poder, cada vez mais isolado e temido. Prosódio Speak.
Speak Prozod Rate igual 90%. O descontentamento popular cresceu para se tornar uma ameaça real. As revoltas camponesas se estenderam por todo o reino, alimentando o caos e a insegurança. Os senhores feudais, aproveitando a fraqueza do seu governo, enfrentaram um ao outro em uma luta pelo poder, deixando o reino na anarquia. Seu reinado, uma vez que um símbolo de poder, tornou-se sinônimo de ruína. Lembre-se de Juan Sin Tierra. Sua ambição excessiva, essa sede insaciável de poder que o levou a enfrentar seus próprios barões, foi sua queda. Ele não era um homem de meia tinta, ele agiu com uma brutalidade que o tornou assustador, mas também desprezível. Sua falta de escrúpulos, sua capacidade de trair seus aliados mais próximos, fez dele um rei odiado e temido na mesma extensão. Essa falta de lealdade, foi uma fraqueza ou uma estratégia calculada? Foi impulsivo, sim, mas também astuto. Sua inteligência era inegável, embora ele a usasse para seus próprios propósitos, independentemente do custo. O manipulador da OTAN teria uma rede de alianças e traições que lhe permitiram, pelo menos por um tempo, manter o controle. No entanto, essa mesma inteligência, combinada com sua falta de empatia, o levou a subestimar seus inimigos e cometer erros fatais. Sua arrogância, sua crença em sua própria invulnerabilidade, cegou-o antes do aviso, sinalizando sua personalidade contraditória. Uma mistura explosiva de inteligência, ambição e crueldade excessiva, fizeram dele um caráter fascinante, mas também terrível. Um rei que poderia ser implacável em um momento e astuto no próximo. Um homem capaz de grandes atos de violência, mas também de momentos de aparente calma, que só serviu para esconder sua verdadeira natureza. Sua personalidade foi responsável por sua queda ou outros fatores. Tocou outro artigo crucial. Mas Juan sem a Terra estava realmente tão mal quanto a história pinta? Você pode se perguntar se a imagem que temos dele é justa ou se, pelo contrário, ele foi vítima de uma campanha de difamação orquestrada por seus inimigos. Lembre-se de que a história é escrita pelos vencedores, e muitos dos que o acusaram tiveram motivos para fazê-lo, buscando justificar suas próprias ambições e ações. As crônicas da época, frequentemente escritas por cronistas parciais, apresentam-a como um tirano cruel, um traidor sem escrúpulos. No entanto, se analisarmos com mais detalhes, encontraremos nuances. Seu reinado foi marcado por conflitos constantes, guerras civis e a pressão constante dos barões ingleses, ansiosos para arrebatar o poder. Foi um contexto difícil, que talvez não lhe desse a oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial. Talvez, em vez de um vilão puro e simples, Juan Sin Tierra tenha sido um rei com defeitos, capturado em uma complexa rede de intrigas políticas e lutas de poder. Um homem que cometeu erros, sem dúvida, mas que também foi forçado a tomar decisões difíceis em um contexto extremamente hostil. Foi um rei cruel, sim, de muitas maneiras, mas também era um produto de seu tempo, um homem que lutou para sobreviver em um mundo brutal. Mas como Juan Sem Terra se compara a outros reis de seu tempo, ao contrário de reis como Ricardo Hart of Leon, seu irmão, famoso por suas cruzadas e coragem, Juan foi caracterizado por sua falta de carisma e sua incapacidade de manter a unidade do reino. Enquanto Ricardo inspirou a lealdade, Juan causou rebeliões constantes, enfraquecendo a Inglaterra internamente e deixando o país vulnerável a ameaças externas. Pense na diferença de impacto que ambos tiveram na história. Em contraste com os reis franceses da época, que consolidaram seu poder por meio de alianças estratégicas e conquistas territoriais, Juan esteve envolvido em conflitos constantes e territórios-chave perdidos. Seu reinado foi marcado pelo fracasso, ao contrário dos sucessos militares e políticos de seus contemporâneos. Imagine a diferença de legado, estabilidade versus caos perpétuo. Mesmo comparando-o com Kings considerado menos bem-sucedido, Juan se destaca por sua ineficiência. Enquanto outros reis poderiam ter tido seus fracassos, mas eles conseguiram deixar alguma marca positiva na história. O legado de Juan é reduzido principalmente à perda de territórios, à opressão de seus súditos e à assinatura da Letra da Magna, um documento iniciado pela força, mais do que uma concessão voluntária. Você acha que isso define seu lugar na história? Ao contrário de Ricardo, para John, o ouro não representou a glória da cruzada, mas o poder imediato e tangível. Cada moeda era outro soldado, um castelo inexpugnável, um voto de lealdade comprado. Você pode pensar que era uma visão pragmática, certo? Mas em sua obsessão em acumulá-lo, não era algo mais importante perdido, a lealdade genuína não foi perdida, o respeito por seu povo. Prozod Speak. Speak Prozod Rate igual 90% ouro, aquele metal brilhante,
tornou-se sua prisão. Cada nova peça o amarrava mais à sua ambição, afastando-se da verdadeira essência da liderança. A busca incessante por riqueza o cegou para as necessidades de seu reino, antes das consequências de suas ações. Tornou-se um rei que, paradoxalmente, estava cercado por riqueza, mas atolado na solidão da desconfiança. Pense nisso. O que é mais, um reino unido pela justiça ou um tesouro que apenas atrai a ganância? Huan Xinlend escolheu o ouro, e esse ouro, em última análise, se tornou a causa de sua ruína. Seu reinado, marcado pela ganância, nos deixa uma lição. A verdadeira riqueza não é medida em onças de ouro, mas no poço de seu povo e na força do seu legado. O que você acha? Então, qual foi o resultado dessa obsessão de ouro, para você? A história de Huan Xintierra não é apenas uma lição de ambição excessiva, mas um aviso. Seu desejo insaciável de riqueza o levou a trair seu próprio irmão, desestabilizar o reino e semear discórdia entre seus súditos. O ouro, que prometeu segurança e poder, tornou-se sua queda. Lembre-se de que, apesar de sua riqueza, Huan não alcançou a estabilidade ou o respeito que procurou. Suas ações deixaram uma profunda marca de desconfiança e ressentimento na Inglaterra. Um legado que afetou as gerações posteriores. O ouro que não pôde comprar a lealdade de seu povo, nem a paz interior que desejava desesperadamente. A história de Huan Xintierra nos ensina que o verdadeiro poder não reside no acúmulo de riqueza material, mas em sabedoria, justiça e lealdade. Seu reinado, marcado pela ganância e traição, serve como um exemplo perfeito de como a busca desenfreada de ouro pode levar à ruína, tanto pessoal quanto para um reino inteiro. Você parou para pensar no preço real que ele pagou por sua ambição? Eu sei que você se pergunta, você realmente vendeu todo o seu reino? Não exatamente. Huan Xintierra lapidou seus bens gradualmente, cometendo territórios e castelos para obter ouro. Não era uma venda única e definitiva, mas uma sucessão de transações desesperadas que o deixavam cada vez mais fraco e vulnerável a seus inimigos. Pense nisso como uma espécie de desmantelamento lento e doloroso de seu próprio poder. E o que aconteceu com o ouro? Bem, uma parte estava destinada a financiar suas campanhas militares, embora com resultados desastrosos. Como vimos. Outra parte desapareceu, possivelmente nas mãos de conselheiros corruptos ou simplesmente travados em luxos desnecessários. Em essência, o ouro que eu tanto ansiava não lhe trouxe a segurança ou o poder que ele procurou, mas pelo contrário. Muitos me perguntam sobre as consequências de longo prazo. A perda de territórios e a constante necessidade de dinheiro lideraram Huan em um conflito quase perpétuo com seus barões, enfraquecendo sua autoridade e preparando a terra para a assinatura do Magna Carta, um documento que, ironicamente, limitou o poder real e lançou as fundações para um sistema político mais equilibrado, embora não fosse sua intenção. Para aprofundar a vida de Huan Xintierra e suas decisões financeiras desastrosas, recomendo que você consulte fontes primárias como a Magna Carta, que reflete diretamente o impacto de suas ações no reino. Embora não conte a história completa, a carta oferece uma perspectiva valiosa sobre as pressões econômicas que Huan enfrentou e como seus problemas financeiros afetaram seus súditos. Encontre edições com traduções e comentários para melhor compreensão. Entre as fontes secundárias, você encontrará inúmeras biografias e estudos históricos que analisam o reinado de Huan Xinarf de diferentes perspectivas. Livros como The Devil's Brood, de Dan Jones, oferecem uma narrativa atraente e acessível, enquanto estudos acadêmicos mais especializados fornecerão uma análise mais profunda das complexidades políticas e econômicas da época. Procure críticas e comparações para escolher a que melhor atende às suas necessidades. Lembre-se de que a história é uma construção complexa, e diferentes autores podem interpretar os fatos de maneira diferente. Compare várias fontes o ajudarão a obter uma visão mais completa e a entender as diferentes nuances da história da Tierra Huan Xin. Não se limite a uma única fonte. Procure diferentes perspectivas para construir sua própria compreensão do assunto. E assim a história de Huan Xintierra termina. O que você acha de suas decisões? Se você gostou, goste e se inscreva em mais histórias de reis e reinos. Que rei você gostaria de analisar mais tarde? Prosodic Speak.